Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel e eu falo da ilha de Boipeba. É um prazer estar falando com você nesse momento. E se você chegou até aqui é porque Deus quer falar com você. Ele te ama muito e tem um propósito especial na sua vida. Bem, hoje eu queria falar um pouco sobre não nos esquecermos de agradecer a Deus e a importância e o peso disso nas nossas vidas. Dentro da palavra de Deus. Existe uma coisa curiosa sobre nós que normalmente lembramos com facilidade daquilo que ainda está faltando, mas esquecemos rapidamente daquilo que recebemos. Eu venho desde ontem falando sobre gratidão, né? Ontem falamos sobre o apóstolo Paulo quando estava encarcerado e o que ele transmitiu em alegria pela confiança dele em Cristo Jesus. Isso desde ontem vem me impactando bastante e hoje eu resolvi trazer essa meditação, compartilhar com vocês sobre gratidão, sobre agradecer e a importância disso nas nossas vidas. Uma oração que ainda não foi respondida, ela ocupa nossa cabeça, né? Uma porta que ainda não foi aberta nos incomoda, uma dificuldade financeira que tira o nosso sonho, um problema de saúde pode mudar e muda o nosso humor, né? Mas quantas bênçãos recebemos de Deus somente hoje, desde a hora que acordamos, sem nem percebermos? O simples fato de acordarmos sadio, né, já é um grande presente de Deus, de respirarmos, de abrirmos os olhos. Se você está fazendo isso aqui agora, é porque você já conquistou isso da parte de Deus como bênção na sua vida. Talvez tenhamos pessoas que amamos ao nosso lado, né? Isso é um motivo de agradecer. Temos a oportunidade de começar mais um dia, né? Temos a oportunidade de começar mais um dia. Isso é um motivo de agradecer a Deus. Bem, muitas dessas coisas se tornaram tão comuns que deixamos de enxergá-las como presente de Deus. E hoje eu queria, à luz da palavra, né, vamos meditar aqui em alguns textos, ver a importância disso e o tanto que isso constrói em nós um caráter firme em Deus, em Cristo, independente das situações. Então fique comigo até o final. Sei que Deus tem algo grande preparado para você nesse momento. Bem, hoje eu quero falar sobre algo que é simples, né? Continuar falando, mas que pode mudar profundamente nossa maneira de viver. Como eu falei, a gratidão verdadeira, genuína, a que nasce no nosso coração por sabermos em quem temos crido. O Salmo 107, ele começa dizendo: rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Perceba onde está a razão da gratidão do salmista. Ele não diz agradeçam porque tudo está dando certo, está tudo sendo mil maravilhas. Ele diz rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom. Isso muda tudo. Bem, a minha gratidão, porque a minha gratidão, na verdade, depende apenas das coisas boas que acontecem. Nos dias difíceis, eu não terei motivos, né, para agradecer. Essa é a realidade, é o nosso dia a dia, é o que nós vivemos, né? Não adianta a gente querer esconder isso. Mas se a minha gratidão está fundamentada em quem Deus é, então até no dia difícil posso encontrar razões para o adorá-lo. E é isso que Ele quer. Essa semana eu falei muito sobre isso aqui, né? Nos vídeos anteriores. Deus, ele continua sendo bom quando recebo uma resposta e continua sendo bom também quando espero por ela. Deus, ele continua sendo Deus, não se esqueça disso, quando abre uma porta e agradecemos. Mas ele continua sendo Deus também quando as portas permanecem fechadas. É claro que isso não significa fingir que está tudo bem. Deus conhece o nosso coração e nós temos que ser sinceros com Ele. A Bíblia nunca nos ensina a esconder a dor. Existem salmos, se você for ver aí, você deve ver na sua Bíblia,
que Davi chora, que Davi lamenta, que Davi realmente se entristece, mas ele está aos pés do Senhor, ele está na presença de quem ele confia no momento da dor. Existem momentos em que Jó, todos sabem da história de Jó, que Jó perdeu tudo, era um homem muito próspero, um homem abençoado, e perdeu família, perdeu dinheiro, perdeu amigos, né? E Jó se lamentou. Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. Jesus se entristeceu, Jesus chorou, está lá na palavra dele, né? no Novo Testamento. Gratidão não é negar a realidade, preste bastante atenção nisso. Gratidão é reconhecer a bondade de Deus dentro da realidade que estamos vivendo. Nós precisamos ser autênticos diante de Deus, até porque não tem como enganar Deus. Mas existe a possibilidade de todo o nosso coração provarmos a Deus no nosso interior, de que nós o amamos e confiamos nele, na alegria e na tristeza. Bem, existe um outro Salmos que me chama muita atenção. Davi conversa com a própria alma, né? Ele diz, lá em Salmo 103, 2, bendiga, ó minha alma, ao Senhor, não esqueça de nenhum dos teus ensinamentos, das suas bênçãos. Bendiga, né? A expressão que mais me chama a atenção aí nesse versículo ele dá uma ordem à alma dele, né? Ele declara, não esqueça. Por que Davi precisava dizer isso para a sua própria alma, para ele mesmo, para o seu eu interior? Porque nós esquecemos, porque nós somos homens, né? E esquecemos muito rápido. Quando estamos atravessando uma dificuldade do nosso dia a dia, parece que aquela dificuldade ocupa toda a nossa visão. Eu acho legal esse exemplo, que é colocar uma moeda, né, muito perto, faça esse teste depois, dos seus olhos. A moeda é pequena, mas dependendo da distância, consegue esconder até uma montanha. Às vezes fazemos isso com os nossos problemas, e olha que são muitas vezes, tirando por mim. O problema é real, né? A preocupação é real, a dor é real, mas colocamos aquilo tão perto dos nossos olhos que deixamos de enxergar tudo aquilo que Deus já fez, né? E nos lembrar, trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Por isso, precisamos aprender a exercitar a memória espiritual. Nós precisamos orar por isso e pedir a Deus que nos dê essa memória espiritual, que nos traga clareza daquilo que Ele já fez por nós. Pare por alguns segundos e pense aí com você mesmo, de quantas situações difíceis Deus já trouxe você até aqui, já te tirou, já te ajudou, já te abençoou. Pense um pouquinho, quantas coisas que um dia tiraram seu sono, que te amedrontaram, te angustiaram, e hoje são apenas lembranças. Pense um pouquinho aí, faça esse esforço, esse exercício mental. Quantas vezes você pensou, eu não sei como vou conseguir, e conseguiu. Eu mesmo, diversas vezes. Talvez não da maneira que eu imaginava, que eu queria. Talvez no tempo, né, que eu gostaria, não no tempo que eu gostaria, mas Deus me sustentou e Ele quer sustentar você nisso, na sua fé. Talvez hoje você esteja enfrentando uma batalha diferente. E uma das melhores coisas que podemos fazer nesse momento é olhar para trás e lembrar do que o Senhor já fez por nós. Lembrar das orações respondidas, lembrar dos livramentos, lembrar das pessoas que Deus colocou no nosso caminho, lembrar das portas abertas, né? E também lembrar de algumas portas fechadas, que depois nós percebemos que foi melhor não terem sido abertas, foram livramentos da nossa vida e cuidado de Deus. Quando fazemos isso, alguma coisa acontece dentro de nós. O problema continua, na verdade, diante dos nossos olhos, mas agora também nós conseguimos enxergar a fidelidade de Deus atrás de nós, né? O cuidado de Deus que nos cerca, que nos protege. E isso nos produz esperança. No meu coração é gerada esperança
nessas situações. Existe um momento muito bonito no livro de Lamentações, que Lamentações estava contemplando uma situação terrível, passando, na verdade, Jeremias no livro de Lamentações, né? Uma situação terrível. Jerusalém havia sido destruída, não era um momento de prosperidade, de tranquilidade, de paz. Mesmo assim, no meio da tristeza, ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-me cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então perceba que ele declara, né, mesmo ali na lona, né, a fidelidade de Deus e pede que o Senhor o sustente, né, e lembra-se do que o Senhor já fez por ele. Eu gosto muito dessa expressão todas as vezes que eu leio, né? Quero trazer à memória, e faço disso oração na minha vida, né? Para que o Senhor traga à minha memória, desde a menor bênção, da menor aos meus olhos provisão, a maior. Bem, existe uma decisão aí. Jeremias, ele escolhe ainda no texto aquilo que vai alimentar dentro do coração dele. E nós também fazemos essa escolha diariamente e devemos fazer. Preste bastante atenção, pegue isso para você, guarde no seu coração. Nós fazemos as nossas escolhas diariamente, mesmo diante de situações difíceis. Podemos passar o dia contando aquilo que está faltando, que precisamos, ou podemos começar a perceber aquilo que já recebemos. Isso não significa, não estou aqui querendo dizer isso, né? Abandonar os nossos sonhos, não significa parar de pedir, não significa se acomodar, não é isso. Significa apenas não permitir que aquilo que ainda não temos nos faça desprezar aquilo que Deus já colocou em nossas mãos e que já recebemos. Talvez uma das maiores armadilhas da vida seja esta, né? Passar tanto tempo esperando a próxima bênção que não aproveitamos a bênção que estamos vivendo no momento, agora. Bem, alguns exemplos, por exemplo, a pessoa solteira, né? Ela pensa, quando eu casar, serei feliz. Depois casa e pensa, quando eu tiver minha casa, vou ser feliz. Consegue a casa e pensa, né? Quando eu ganhar mais, for promovido, tiver um salário melhor, consegue ganhar mais, é promovido, mas aparece outro objetivo. E assim a vida passa. Sempre existe um quando. A gratidão nos ensina, e eu aprendo isso hoje, espero que o Espírito Santo traga ao seu coração também, que a gratidão nos ensina a viver o hoje. Talvez nem tudo esteja como eu gostaria, como você gostaria, mas certamente existe alguma coisa pela qual agradecer. Não tenho dúvida disso. E isso nos leva ao terceiro texto, né, da palavra de Deus que eu queria usar aqui para respaldar o que eu estou falando, né, que está lá em Colossenses. Esses dias até passamos por Colossenses aqui. Paulo ele escreve: e em tudo o que fizeres, seja em palavras ou em ação, façam em nome de Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Colossenses 3:7. A gratidão aqui deixa de ser apenas uma oração e passa a ser um estilo de vida. Esse é o objetivo. Paulo ali ele diz, né, tudo o que fizerem. Isso significa que podemos agradecer trabalhando, podemos agradecer servindo alguém, podemos agradecer cuidando da nossa família, é uma forma de gratidão também. Podemos agradecer a Deus usando corretamente aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Cada um tem a sua particularidade, a sua vida. Às vezes nós pensamos que agradecer a Deus significa apenas dizer obrigado, Senhor, por isso ou por aquilo. E isso é importante também, devemos fazer, gera intimidade, gera comunhão, gera aproximação do Senhor, a nossa oração. Mas existe uma maneira ainda mais profunda de agradecer. É cuidar bem daquilo que recebemos, daquilo que foi feito por nós.
Se Deus me deu uma família, minha gratidão aparece na maneira como eu cuido dela. Isso deve ser prático nas nossas vidas, né? E real e verdadeiro. Se Deus me deu um trabalho, minha gratidão aparece na maneira como eu trabalho, de todas as formas, né? Se Deus me deu recursos, minha gratidão aparece na maneira como eu administro, como eu aplico aquilo que o Senhor me deu, os recursos, principalmente dentro da obra do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça, ajudando pessoas, né? Se Deus me deu oportunidades, seja ela qual for, aí é a sua particularidade com Deus, e você vê que foi uma bênção, minha gratidão aparece na maneira como eu aproveito essa oportunidade para dar glória a Deus, a que o nome de Deus seja transparecido, honrado através da minha vida nessas oportunidades. Se Deus me deu uma pessoa para eu amar, minha gratidão aparece na maneira como eu trato essas pessoas, né? Eu não estou aqui só falando de esposa, marido, filhos, estou falando de pessoas, né, para eu amar, que se aproximam de mim, que precisam do cuidado, do afeto, do carinho, dos recursos que o Senhor me deu, né? Isso é uma forma de agradecer a Deus fazendo isso. Porque gratidão não é somente uma palavra pronunciada pelos lábios. É importante você agradecer, mas mais importante é você praticar a gratidão. Gratidão também, eu posso dizer que é uma vida que reconhece de onde vieram as bênçãos. Se não for isso, se não for desse jeito, você me desculpe, mas a sua gratidão ela é vazia. Ela não tem um significado, um propósito. E talvez hoje seja um bom dia para fazer algo diferente. Hoje eu acordei de manhã e fiz algumas coisas diferentes. Por isso até que essa palavra ardeu no meu coração para compartilhar com vocês. Em vez de apresentar imediatamente a Deus assim uma lista de pedidos, podemos começar apresentando uma lista de agradecimentos. Eu já fiz isso hoje. Fale você também, pare um pouco e faça diante de Deus. Você vai ver o tanto que isso é proveitoso e você vai sentir a presença de Deus nisso. Diga, né, obrigado, Senhor, pela vida, obrigado pelas pessoas que eu amo, obrigado pelo alimento, obrigado pelo trabalho, obrigado pelas portas que o Senhor abriu, obrigado pelas portas que o Senhor fechou para me proteger, obrigado pelas orações que respondeu, obrigado também pelas respostas que ainda não compreendo, obrigado porque houveram dias que eu pensei que eu ia sucumbir, que eu ia morrer, que eu ia me acabar, mas o Senhor me sustentou. Obrigado pela graça, obrigado pelo perdão diário, obrigado porque acima de todas as bênçãos que poderia receber, recebi o mais importante, Jesus. E aqui está a maior razão, né, da nossa gratidão. Se Deus nunca nos desse nada nessa esfera humana, terrena, né? A cruz já seria, né, o motivo suficiente para agradecer por toda a eternidade. Essa é a verdade. Porque nosso maior presente não é a saúde, né? Não é o dinheiro, não é o trabalho, prosperidade, casa. Nosso maior presente é Cristo. E isso deve ser real nas nossas vidas, né? A Bíblia ela diz, lá em 2 Coríntios 9,15, Jesus diz que a graças a Deus pelo seu dom indescritível. Jesus é esse presente que nenhuma conquista humana poderia comprar, né? Nenhum dinheiro. Por meio dele recebemos o perdão, reconciliação com Deus para graça, esperança e vida eterna, né? Por isso hoje eu não quero terminar essa reflexão pedindo alguma coisa e que você também não peça nada agora. Quero simplesmente agradecer junto com você. Talvez você possa fazer isso comigo onde estiver, né? Olhe para a sua própria história e não olhe apenas para aquilo que falta, né, na sua história. Olhe para
tudo aquilo que permaneceu, que você conquistou através de Cristo Jesus, através da ajuda de Deus. Olhe para as vezes em que você caiu e Deus permitiu que você se levantasse. Olhe para as pessoas que caminham com você. Olhe para os livramentos que conhece, e até por aqueles que provavelmente você nunca vai saber, mas confie que Deus te livrou, cuidou de você. E faça essa oração, né? Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que tenho, né? Mas agradeça também pelo que você ainda não tem. Agradeça pelo que chegou e agradeça pelo que foi embora também. Confie que Deus é nessa situação também. Obrigado pelo ontem, obrigado pelo hoje. E quanto ao amanhã, eu ainda não sei, né, o que vai acontecer, mas sei quem estará comigo quando acontecer, quando o amanhã chegar, né? Talvez seja isso que significa viver uma vida de gratidão, né? Essas são as palavras que Deus traz à minha boca para compartilhar com vocês. Não é ter tudo o que queremos, é descobrir que quando temos Deus, já possuímos a maior razão para agradecer. E quero finalizar com o texto de Salmos 107, versículo 1, que diz: rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Que Deus te abençoe, que a presença do Senhor seja na sua vida, que essa palavra encontre morada no seu coração, que dê frutos, que o Senhor te traga a paz, faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Um forte abraço e até a próxima.